papel, para vocês entenderem como complementa o que nós conversamos na aula passada. Sobre responsabilidade ambiental. Então, pegando o fio da meada aqui, para a gente relembrar, para a gente começar a esquentar os motores, né? A gente comentou sobre os princípios da prevenção e precaução, né? Então, a gente viu que na esfera ambiental, o que é importante é a gente preservar, né, dar efetividade aos princípios da prevenção e precaução. E aí, eu contei para vocês, e até eu li esse pequeno texto sobre o conceito de cada um, né, porque eu achei bastante importante. E quando a gente trata de prevenção, a gente está falando sobre os riscos conhecidos, né? Aqueles riscos iminentes. Quer dizer, então, em se havendo risco, não deve a atividade potencialmente poluidora ser implementada, né? A menos que as medidas sejam efetivadas, né? Medidas mitigadoras. O princípio da precaução, lembra, tratavam dos riscos incertos, havendo dúvida sobre segurança, meio ambiente, né, em face de atividade produtiva, a atividade não deve ser iniciada, né, até que sejam implementadas todas as medidas que dão a segurança necessária para a viabilidade daquele projeto, né. Então, e aí eu falei para vocês que tal importância, né, é fundamentada porque os danos ambientais são, em sua maioria, irreversíveis e irreparáveis, né? E aí falei para vocês, né, daquele conceito do status quo ante, né, que é isso daí, né? Você não consegue recuperar o meio ambiente como ele era anteriormente, tá? E aí a gente, se o princípio básico que deve reger o meio ambiente é o princípio da prevenção e precaução, né, a reparação deve ser entendida como objetivo interessante, né? O que importa é a gente dar objetividade aos princípios da prevenção e precaução. Não é isso, eu vou provocar danos aqui, eu vou usar, depois eu reparo, né? Não é essa a ideia objetiva, ok? Tá? Então, falado sobre os dois princípios, a gente falei para vocês do princípio poluidor-pagador, né? Que é aquele, né, que faz com que o agente responsável pelo dano ambiental ele passe a ter a responsabilidade aí, objetiva e financeira pela proteção do meio ambiente, né? Aí eu avancei, né, para vocês entenderem melhor, eu coloquei um exemplo do posto de gasolina, né? Se vocês lembrarem bem, né, um proprietário, ele contaminou, né, houve um vazamento de combustível, contaminou todo o solo, o subsolo, as águas subterrâneas, né? E aí ele recebeu um auto de infração por ter contaminado tudo isso, né? Então, bom, aí o que ele fez? Ele assumiu a responsabilidade, ele foi lá, pediu financiamento, recursos, por exemplo, para o BNDES, né? Fez todos os reparos, fez todo um belo de um projeto, criou um belo de um posto ecológico, tudo bonito, e voltou à operação, né? Mas aí os clientes, quando iam lá, notavam que os preços estavam um pouco mais salgados, né? Elevados do que outros lugares, né? Então, na realidade, o que estava acontecendo, né? Talvez uma forma do proprietário repassar, né, todos os custos ali
que ele teve, né? E aí ficou aquela pergunta, né? O princípio poluidor, ele foi realmente efetivo no sentido de fazer com que o agente poluidor pagasse pelos danos gerados, né? Então, essa foi a grande pergunta, né, a respeito do princípio poluidor, pagador, para a gente ter um pouco de reflexão, né? Então, eu quero um pouquinho, né? Eu quero continuar mais um pouquinho. Então, nós então, para a gente complementar um pouco, né? Finalidades, né? O gotejar do mel. Ainda um pouco, vocês perceberam, na prática, o agente dor, ele repassou os custos indenizatórios ao consumidor, né? Através do aumento dos preços, né? E aí ainda há uma série de técnicas, né? De um discurso que o empreendedor pode usar, né? Técnicas de marketing. Vocês lembram do greenwash, que é aquela maquiação, né? Aquela pintura, aquele discurso verde, né? Que na realidade esconde, né? Na realidade maqueia os produtos, enfim, né? Tem ali uma anedota ali, né? Então isso é bastante, pode ser algo bastante comum, né? Na verdade, o que a gente encontra na literatura é que, infelizmente, são práticas bastante comuns, né? Esse tipo de conduta aí, né? Vamos falar um pouquinho, mais um exemplo, né? Sobre o princípio poluidor-pagador, que é sobre o pecuarista e o plantador de abóboras, né? Então, imagine, né, que periodicamente um agricultor tem suas terras invadidas, né, e sua plantação é devastada aí, né, pelo gado do vizinho, né, que iniciou as suas atividades ali de pecuária, né. Agora, a solução para isso, né, seria o quê? Uma cerca, né, que o pecuarista colocasse ali uma cerca. Então, vamos imaginar que aquela cerca seja um controle ambiental, né? Bom, vocês acham que quem deve pagar essa cerca, né? O pecuarista ou o plantador de abóboras, né? É claro que é o pecuarista, né? Ele tá levando aos danos da propriedade do vizinho e ao prejuízo, né? Agora, de novo, né? Aí é o seguinte: será que o pecuarista ele vai pagar uma multa ou ele vai indenizar o agricultor? Né? Coloquei ali que na realidade, né? A conta, né? Que o empreendedor, o pecuarista vai fazer é o seguinte: o que é mais, né, ele colocar a, 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 alô,
Alô, alô, tá fluindo o áudio? Alguém dá um retorno? Alô, alô, tá fluindo, tudo beleza, tá ok. Então, peraí. Tá ok, tá ok. Peraí, que agora eu perdi o. Alô, bom. Então, né, vamos lá. Qual é a conta que o empresário ou o pecuarista ele vai fazer? Né? Ele vai fazer uma conta ali, ele vai ver se é mais fácil, se é mais vantajoso instalar a cerca ou indenizar o agricultor quando o problema acontecer. Né? Então, percebe, a construção da cerca é a instalação, é a implantação de um controle ambiental. E a indenização são as penalizações sofridas pelo poluidor. Ele vai fazer essa conta. O que for mais vantajoso para ele é o que ele vai fazer. Mas será que isso é efetivo, né? Efetivamente, né? Claro que não, né? Aquela abóbora tem muita coisa atrás dela, né? Tem todo um trabalho de preparação do solo, de sementes, né? Tem uma geração inteira de pessoas cultivando aquelas abóboras. O agricultor vai perder as abóboras naquele momento, não vai ter recursos para alimentação, pagar suas despesas, né? Então, percebe que tem um valor a mais aquelas abóboras, né? Tem um valor muito maior do que aquilo que foi pisoteado, né? E é isso que eu venho chamando a atenção de vocês sobre o princípio poluidor-pagador, né? Quer dizer, existe um valor, existe alguma coisa a mais ali que o dinheiro não compra, né? Existe alguma coisa a mais ali que o dinheiro não compra. Para a gente entender isso, né? E para vocês desenvolverem esse conceito, essa sensibilidade toda, né? Eu queria falar para vocês sobre o teorema de Quasi, né? Como é conhecido a negociação entre agentes, né? Que prestigia a negociação, sobretudo relacionados ao meio ambiente, né? O Ronald Quasi é o responsável por esse teorema, né? Ele foi um vencedor de prêmio Nobel, né? E ele trata muito, né, sobre direitos relativos à propriedade, né, e meio ambiente, intervenção nos negócios, né? Então é esse senhor, e eu coloquei ali uns favos de mel, né? Por quê? Justamente observações dele, lembranças de quando ele era criança, né? Sobre favos de mel, né? Aquela memória, como eu vou dizer, aquela lembrança, né, de quando ele era garoto, se manteve, né, na memória dele, e ajudou ele a criar, né, a desenvolver esse teorema, né? Então, basicamente, eu escrevi o texto, no textinho aqui, né? E quando ele era garoto, né, floresciam as flores de laranjeiras, né? E as abelhas as abelhas avançavam, né, para coletar o néctar, fazer polinização, né, eram bastante ativas nessa época, justamente pela florada das laranjeiras, né. E ele lembra que sempre aparecia um homem que parecia eles chamavam de homem-abelha, né, porque ele vinha com uns casacos, né, de couro, mas na realidade era a roupa da pessoa que lida com abelhas, né?
aquelas roupas para não levar ferroadas, tal, e eles chamavam de homem-abelha, né? E aquele homem trazia aquelas colmeias, tirava as colmeias ali, deixava exposta, né? E ele oferecia para os meninos, né? E os meninos pegavam aquilo, né? Aquele favo, e ainda meio quentinho, né? Do calor, e eles lambiam aquilo como um doce, né? E aquilo ficou gravado na memória dele, né? Do pesquisador, né? E aí, essa lembrança, né, de criança é que ajudou ele a desenvolver esse conceito das externalidades, né? Porque aquele homem, ele dava aqueles favos para os garotos se lambuzarem, né? E aquilo era um bem, né, que ele podia se dispor daquilo que não lhe faria falta, né? E dar de grado aos meninos, né? E os meninos desenvolveram essa memória, essa experiência boa, né? Da vida e da infância, né? Então a ideia é que aqueles favos, né? Quer dizer, não tem um valor financeiro que ele ia vender, mas existe um valor muito mais além, né? Do que a oferta dele para os garotos terem aquele gosto, aquela coisa da infância, né? Ele memória por toda a vida, né? Qual é o valor disso? Na verdade, qual é o valor disso daí, né? Então a gente percebe que um outro conceito assim para a gente lembrar que essas negociações sobre meio ambiente, né? A gente chama de direitos difusos, né? Percebe? É um meio ambiente. De quem é o meio ambiente? Né? O meio ambiente ele é de todos, né? É um bem de usufruto comum, social. Então, ele entra na esfera dos bens, dos direitos difusos, né? Então quer dizer o seguinte, que todos são titulares daquele bem, né? Então, o meio ambiente está enquadrado ali, né? E aí o poder público, ele atua, né, como importante mediador desses conflitos, através da elaboração, implantação e fiscalização de legislação ambiental pertinente, uma série de regras normativas, políticas, etc., né? Okay? Então é um bem que não se divide, né? É um bem que não se divide, ele pertence a todos, né? Não tem um pouquinho para você, um pouquinho para mim, um pouquinho para ele, né? E ao mesmo tempo todos são titulares desse bem. Tá? Então esse é um conceito para a gente guardar a respeito do meio ambiente, né? E aí tem um outro cara também importante que é esse economista Arthur Cecil Pigou, né? E aí ele que formula, né, o problema, né, formulou o problema relativo às externalidades positivas e negativas, né? Então, é a questão e a divergência, né, entre o preço da oferta, o que um comprador paga, e o preço marginal da oferta, o valor de custo de um bem, né? Então, você vê que interessante, né? Você pega os favos de mel deveriam ter um preço lá, ele deveria vender por X, né? Mas repare, né, que aqueles favos têm um valor muito maior, né? Assim, principalmente para os garotos, né? Então tem um gap ali, né? Qual é o valor real daquilo lá, né? Alguém compraria os favos de mel sabendo que aquilo também servia para uma boa experiência da infância das crianças, né? Que aguardavam sempre a florada, o homem que passava lá, e sempre dava os favos de mel, estavam quentinhos
por conta do sol, né? Alguém pagaria, né, esse preço adicional, né? Então, o preço pago pode ser menor do que o custo verdadeiro. Isso é o que a gente chama de uma externalidade negativa, né? Ou maior do que o custo verdadeiro, uma externalidade positiva, ok? Né? E aí também junta com a questão dos impactos, né? A gente pode ter os impactos negativos, mas também os impactos positivos, né? Mas vamos trabalhar aqui, né, ainda na questão das externalidades, negativa e positiva, né? Eu escrevi aqui, olha, negativa, quando gera custos para os demais agentes, afetando a comunidade próxima. Negativos, quando os demais agentes, involuntariamente, se beneficiam, a exemplo dos investimentos governamentais, como infraestrutura e equipamentos públicos, né? Então, repare o seguinte, né? Ela é negativa. Imagine que alguém queira implantar uma fábrica, uma indústria numa cidade, né? Uma pequena cidade, né? Ah, de certa forma, todos aqueles aspectos ambientais, se não estiverem controlados, né, os efluentes, as emissões atmosféricas, os resíduos sólidos, tudo aquilo, se não houver um controle, logicamente vai impactar toda a comunidade ao redor, aquela cidadezinha, né? Ela não está preparada para ter uma indústria, não é verdade? Mas qual é o discurso, né? O discurso é que aquela indústria ela vai levar outros benefícios, né? Outros investimentos. Então, para chegar naquela indústria, você vai ter que ter uma estrada, né? Depois a indústria vai precisar de água, depois vai ter que ter o afastamento dos efluentes, então já é implantado o sistema de águas pluviais, de águas, distribuição de águas tratadas, de águas para beber, enfim, uma série de infraestruturas básicas, né? Saneamento, água, esgoto, avanço da rede elétrica, abertura de lotes para que empresas menores de apoio, né, que trabalhem naquele ciclo abastecendo a indústria maior, implantem, então vai gerar emprego, vai gerar mais prosperidade, né? Então, isso seria o que a gente chama de externalidades positivas, não é verdade? Né? Agora, eu coloquei isso aqui porque, na realidade, coloquei esse slide aqui, né? Pela questão dos cuidados, né? Sempre, né? Para a gente pensar sobre os cuidados que deve-se ter a respeito desse discurso, né? E houve uma época aqui no Brasil, né? Ali na primeira década desse século, né? Em que o ciclo mundial estava mais próspero, né? Então a gente teve maiores investimentos e houve aqui no Brasil uma coisa que a gente chama de guerra fiscal, né? Então os estados queriam atrair investimentos, indústrias, né? E o que faziam? Eles ofereciam uma série de benefícios para essas indústrias, para que elas fossem para os seus estados e ali se implantassem, né? E aconteceu muito disso, né? Então, os estados brigando por indústrias, né? E para isso oferecendo uma série de benefícios. Normalmente são reduções, né, de impostos, esse tipo de coisa, né? E aí o que acontece? A empresa vem, ela se implanta, né? Ela produz. Então, normalmente, por exemplo, o Estado oferece, olha, eu te ofereço 10, 15 anos de isenção fiscal ou de redução fiscal e tanto. As indústrias vão lá se implantam,
né? Produzem, né? Geram ali uma série de impactos, muitas vezes não há um controle adequado de todos os aspectos ambientais, né? E geram uma série de impactos ali. Quando termina os 15 anos, né, os 15 anos, né, a carência, o que a indústria, o empreendedor faz? Ele se muda, né? Ele vai para outro estado. Então, ele foi lá, se beneficiou de isenções fiscais e uma série de benefícios que um estado ou um município ofereceu. Quando terminou o prazo, o que ele faz? Ele pega e vai embora e deixou, né? E deixou ali uma área degradada, uma série de danos ambientais, danos socioambientais também, né? Para que a municipalidade ou o governo estadual, enfim, resolva, não é verdade? Então, fica para vocês essa reflexão, né? Então, sempre que vocês lerem, né, assuntos sobre isso, procurem se envolver um pouco mais, a gente descobrir quais são as condições daquela implantação, né, quais são os prós, os contras, né, a gente elaborar uma matriz, né, para ver se realmente aquilo pode ser tratada, né, como uma externalidade realmente positiva, né, quando não negativa, tá? Então, é bastante importante a gente aprender e fazer com que vocês percebam esses conceitos, essas nuances todos, né? Bom, mais um pouquinho aqui, né? Agora, então, a gente voltando um pouquinho, né? E toda a responsabilidade ambiental é fundamentada, né, no artigo 222 da Constituição Federal, que já li para vocês e depois repeti novamente, né, em vários exemplos todos lá, né? E é um artigo bastante bonito, né? Ele reflete até o conceito de sustentabilidade, né? O que eu queria mostrar rapidamente aqui para vocês é que se falha tudo isso, né, o princípio da prevenção, precaução, né, então, o que acontece? Vai ser imputado ao empreendedor, às partes envolvidas, né, as devidas responsabilidades. E ele vai sofrer sanções no que a gente chama em 3 esferas: administrativa, civil e penal, né, e pode ser cumulativamente. Para que a gente entenda, né, o que é cada uma delas, eu vou tentar explicar aqui. Eu também não sou um entendido nisso, então, pelo menos de uma forma que eu também me ajudou bastante a compreender essas coisas, e acho que é suficiente para a gente entender nesse instante, né? Então, uma infração administrativa, né, o cara vai sofrer uma penalidade desse tipo quando ele descumpre uma norma ambiental. E veja bem, por ação ou por omissão, né? Então, se ele descumpre uma norma, uma regra, é uma infração administrativa, né? E aí tem uma sequência, né? Primeiro ele recebe uma advertência, continua uma multa, e depois ele pode ter uma suspensão das atividades, né? E aí segue, né? A perda ou restrição de incentivos e benefícios, né? E proibição de contratar o poder público, né? Então, percebe, vai agravando, né? O cara vai insistindo daquela ação ou omissão e as sanções vão progredindo até a perda, restrição, né? De
seus incentivos, benefícios, licenças, essas coisas todas, né? Ok? Então é bem interessante. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que não há necessidade de comprovação de dolo ou culpa, né? Lembrando que culpa é quando tem a intenção, né? Um é com intenção e outro sem intenção, né? Ok? A gente, é comum a gente ouvir esses termos, então é por aí. A responsabilidade civil, né? Então, veja bem, se houve um desrespeito à norma, né? Ele, o empreendedor, ele também pode ser responsabilidade por reparar o dano causado, né? Ele tem que reparar aquele dano, né? Então, isso é o que eles chamam de esfera civil. E para que isso aconteça, tem que existir o que eles chamam de nexo da causalidade, né? Ou seja, né, você tem um tanque de combustível enterrado, né? Houve um vazamento, né? Atingiu o lençol freático, aquele sítio capta a água subterrânea e, num dado momento, aquela água aparece contaminada. Percebe, né? Existe uma ligação, né? Então, esse é o nexo causal, né? Também depende do dolo e culpa, né? Mas tem que existir o nexo da causalidade, né? Você tem lá a fonte, você tem o transporte do contaminante e o receptor, né? Você sabe quem e onde está a fonte, você sabe qual é o transporte, o solo, as águas subterrâneas, né? E quem são os receptores, né? O condomínio, o morador de uma casa, de um sítio, de uma fazenda, né? Bem interessante, né? Bem interessante. E ainda, né? E ainda aqui, olha, o empreendedor, ele ainda pode ser responsabilizado pelo dano ambiental causado na esfera penal. Ele pode ser ali, né, ser enquadrado na lei de crimes ambientais, né? Então, é bem interessante, né? Um trata de ação ou omissão de regras, um está tratando da reparação dos danos, né, de acordo com um nexo causal, né, e o outro, né, se há um enquadramento dentro da lei de crimes ambientais, né, bem interessante, né. E aí ele pode ser enquadrado cumulativamente, vocês viram lá, né, nas 3 esferas, né. Pam, pam, pam. Bom, e aí, né, é importante que a gente perceba a importância, né, a importância de uma gestão jurídica e técnica sobre isso, né? Então, é necessário que um empreendedor ele tenha apoio, né, um apoio jurídico e técnico de pessoas que conheçam, né, as leis, sobretudo focadas nas legislações ambientais, e técnicos, gestores ambientais que consigam, né, descrever, classificar, que conheçam todos os fenômenos envolvidos, né, daquela atividade, consiga identificar aspectos, impactos ambientais, né. Então a gente vê que as ações preventivas, né, são muito mais eficazes e baratas do que ações de remediação, né? Remediação.
Alô, alô, beleza, pessoal? Tudo ok? Belezinha, tudo aqui. Beleza, tá bom. Pessoal, alguma dúvida desse tema sobre externalidades? Acho que não. É um tema meio... falar um pouquinho, né, de responsabilidade, um pouco de responsabilidade administrativa, civil, penal, princípio de prevenção, precaução, poluidor, pagador. Para a gente é um pouquinho cansativo, meio chato essas coisas. Mas é importante que a gente conheça, né? Que a gente saiba, tenha esses conceitos em mente, né? Porque aí na vida profissional a gente vai seguir uns caminhos que, via de regra, a gente esbarra nessas coisas todas. Mas o que eu queria com esse teminha aqui de hoje é justamente, né, que vocês criassem essa sensibilidade relativa às externalidades positivas e negativas, né? Que na realidade as coisas, né, os bens, eles têm um valor muito maior, né? Como esse exemplo aqui da infância dele, né? Ele resgatou da memória infantil lá daquela época dele, né? E ele elaborou esse teorema de Quasi, que trata das externalidades, né? E depois Piaget trabalhou a questão de positiva e negativa, né? Então a pergunta era, né, qual é o real valor desses favos de mel, né? Qual é o valor, né? Pagariam por tudo aquilo, né, que representava para os garotos ou não, né? Eu acho que essa é a questão. Então essa é a sensibilidade que eu quero que vocês desenvolvam. Então, tá bom, pessoal. Eu vou então encerrar aqui, viu? Tá tudo ok com vocês? Beleza, professor. Então tá bom. Até semana que vem. Tchau, tchau.